Você já ouviu falar que um bicho, quando se sente ameaçado, ou ele corre para longe, ou ele ataca? E você já deve ter ouvido falar naquela história, onde muitas vezes acontece um assalto e aquele indivíduo magrinho, fraquinho, que nunca brigou com ninguém, nem na escola, o que é que acontece? Muitas vezes ele reage ao assalto. E você fica pensando, o cara deve tá maluco, de reagir, deu uma voadora lá no assaltante, conseguiu até tomar a arma do assaltante. Aí você fica pensando, será que o cara estava maluco? Não, não estava maluco. A biologia vem nos explicar justamente isso. Fica ligadinho aí nessa videoaula, porque o tema de hoje é tecido nervoso. Eu sou o professor Lindomar Batista. Eu sou o professor Josué Barbosa e nós vamos estar mostrando biologicamente porque baixou o espírito de Bruce Lee e esse rapaz está levando o nome do Jack Chan brasileiro. Se liga aí. Tecido nervoso. O tecido nervoso de origem ectoderme, ele tem basicamente a função de fazer a comunicação entre o nosso próprio corpo e o meio ambiente, através dos impulsos nervosos que são propagados por os famosos neurônios. Professor Lindomar, o neurônio, ó, esse daqui, esse mesmo que está no meio de nós dois, você pode observar o seguinte, ele tem 3 divisões, prestem só atenção pessoal, tem o corpo celular, o dendritos e o axônio. Você for olhar essa parte da cabeça que parece uma catraca de bicicleta, nós podemos chamar de dendríticos. A parte do meio é o corpo, esse o final é o axônio. Você deve estar se perguntando, como é que eu vou decorar? Como é que eu vou decorar? Como é que eu vou decorar? É simples, esquenta não, porque nós damos um bizu. Vamos estudar de lá pra cá, tá bom? Se liga aí. O alfabeto começa com que letra, professor Lindomar? Com a letra A de axônio. Axônio que está ali, como nós comentamos, estamos começando de lá para cá. Depois do A vem o B, B de brasileiro, que você estuda nem muito, dá um duro bastante para tirar uma nota boa. Depois vem a letra C. C de quê, professor? C de corpo celular. Corpo celular que está no meio. Esse meio que está aqui no meio. Vamos lá. Depois do corpo, que começa com a letra C, vem que letra, professor Lindomar? D De quê? de dendritos. Dendritos. Essa parte daqui, que está mais próxima do professor Josué, esse é o bizuzinho. Se lembra no A, B, C, D. B, na verdade, é só enrolação. É A, C, D. Começando de lá para cá. E gabarita essas provas. Depois dá uma curtida no vídeo e compartilha com os amigos. Não seja guloso. Na verdade, o aluno já deve ter se perguntado sobre a forma do neurônio e viu que é bastante diferente daquelas células que a gente mostrou inicialmente. As células, elas são bastante diferenciadas, os neurônios não tem mais aquele formato, né, formato redondo. E os neurônios, eles quando estão em repouso, a parte externa dele, ela vai estar mais positiva, ou seja, o sódio ele vai estar numa concentração maior na parte de fora. E a parte de dentro, ela vai estar negativa, ela vai estar menos concentrada. Mas quando ocorre um estímulo, como a gente citou lá no início da aula, quando a gente libera alguns neurotransmissores, então vai haver uma inversão. O que é essa inversão? A parte que estava negativa, que é a parte de dentro, ela começa a ficar positiva. Ou seja, o sódio ele começa a entrar. Acontece algumas aberturas de canais, fazendo com que esse sódio ele comece a entrar e o potássio ele começa a sair. Isso é basicamente para vocês entenderem um estímulo nervoso como ocorre. Esse estímulo, ele pode ser um quase acidente. Você quase se acidentava. Essa parte de fora, como o professor Lindomar disse, que está muito concentrada com sódio, vai abrir os canais, onde vai permitir a entrada de mais sódio, lá que o teu organismo vai estar liberando
botando para fora os potássios e você agindo. É nesse momento, professor Lindomar, que aquele Zé Ruela, como era chamado, se transformou no Jack Chan brasileiro. Ele se sentiu ameaçado, poderia ter um acidente ali, por isso, pessoal, não reajam, tá? Dê celular, dê carteira, depois vocês compram melhor. Não é verdade, professor Lindomar? Exatamente. Não invente não, mas tente segurar o neurônio, porque se de uma hora para outra você reagir, nada mais é do que a neuroadrenalina que está sendo jogada no corpo, né, professor Lindomar? E você está reagindo, liberando o potássio, porque está entrando muito sódio nas suas células, e você foi lá e mostrou que é o Jack Chan brasileiro. E falando sobre a comunicação entre os neurônios eles se comunicam sempre no sentido unidirecional. O aluno ele tem sempre que lembrar disso, que a comunicação ela se dá dos dendritos até os axônios, sempre nessa direção. E o espaço entre esses neurônios, e os neurônios eles não ficam colados, eles têm um espaço que nós chamamos de sinapse. A sinapse é o espaço entre um neurônio e outro, que vai fazer com que haja comunicação, como a gente citou ainda agora, sobre os neurotransmissores. E a gente pode citar um que é bem conhecido, a acetilcolina, que é um neurotransmissor. Existe também uma teoria que é chamada de lei do tudo ou nada, professor. Imagine você, professor Lindomar, está passeando e observa que tem um rapaz que está pintando de boizinho, cheio de dinheiro no bolso, boizando para um lado e para o outro, e de uma hora para outra vem ali um meliante, pega a sua carteira e ele nem percebe. Sabe o que é isso? O estímulo não foi suficiente para gerar um impulso nele, para ele sentir que a carteira estava saindo do bolso. Essa teoria se chama a lei do tudo ou nada. Se não for excitado com força, você não vai sentir nada. Se for excitado, você vai sentir tudo. Justamente. E nós temos alguns tipos de neurônio que têm uma função especial. Nós temos tipos de neurônio que são revestidos e outros que não são revestidos. A gente pode dar um exemplo, um fio desencapado e um fio quando ele é encapado. A corrente elétrica ela é mais eficiente quando o fio ele tem um revestimento. A mesma coisa acontece com nossos neurônios. Nós temos neurônios que eles são revestidos por a chamada bainha de mielina. E o que é a bainha de mielina? É um revestimento de gordura, de lipídio, que faz com que esse neurônio ele passe para uma condição saltatória, ou seja, esse impulso que a gente citou agora, no caso lá do assalto, ele vai ter uma propagação mais rápida se caso esse neurônio ele tenha a bainha de mielina. É como se fosse um fio, imagine se fosse um fio revestido, no caso por uma gordura, um lipídio, e a transmissão do impulso nervoso vai se dar numa velocidade muito mais alta do que aquele neurônio que não tem a bainha de mielina. Pessoal, se liga no seguinte, inscreva-se no nosso canal, dá um joinha no vídeo, tá bom? Acessem nosso blog www.motivagente.com e vem aí uma perguntinha para você ver como é cobrada essa questão nos concursos e nos vestibulares. Eita, perguntinha da PUC, Pontífica Universidade Católica lá do Paraná. Os neurônios são células extremamente especializadas no sistema nervoso. Cada neurônio é formado especialmente por... Vamos lembrar um pouquinho da videoaula, onde nós falamos sobre a estrutura do neurônio. Então vamos analisar aqui a letra A. Então aqui está informando dendritos, corpo celular e axônio. Justamente o que a gente explicou na videoaula, que esses três componentes é o que fazem parte do neurônio. Então a letrinha correta é a letra A. Mas vamos ver o que é que tem errado nas outras alternativas. Letrinha B, dendritos, nós aprendemos que tem dendritos, lógico, lembra lá, A, C, D, que nós falamos, começando com a letra D, que os últimos seriam os primeiros. Sinapse não tem, não. No lugar de sinapse seria o corpo celular e axônio. Então a letra B está errada por conta da sinapse. Vamos agora para a letra C. Então, como o Josué já falou aí no início, a sinapse
ela não faz parte do neurônio, ela faz parte da comunicação. As duas alternativas estão corretas, mas sinapse não se enquadra para a pergunta, então a gente também já descarta a letra C. A letrinha D, axônio tem sim no neurônio, mas sinapse, esses caras estão querendo tirar onda pensando que nós não sabemos. Letra D está errada. Vamos para a letra E. Dendritos e axônio. Está correta as duas alternativas, mas está faltando a terceira. Então a correta foi apenas a letra A, que está completa. Letra A de quê, Josué? A rocha, porque tu é aluno motiva a gente e gabarita a prova.